Começa agora, sessão ordinária no plenário René Martins. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Cajati, vereador Wilson de Camargo. Pauta da 19ª sessão ordinária do dia 25/11/2014. Proceda o senhor secretário a verificação dos senhores vereadores em plenário, confirmando o quórum. Confirmado o quórum. Confirmado o quórum, sobre a proteção de Deus, dou por aberto a presente sessão. Leitura da ata. Conforme o artigo 147 do Regimento Interno, coloco-se em discussão a seguinte ata. 18ª sessão ordinária, realizada no dia 11/11/2014. E está em discussão a ata. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se coloque de pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Passa-se a leitura do expediente. Proceda o senhor secretário à leitura do expediente apresentada pelo senhor prefeito. Mensagem número 75/14. Mensagem número 75/14. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a essa Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial para concessão de apoio financeiro com recursos do FMDCA, a entidade Abrigo Jesus, Esperança e Vida, e de outras providências. O motivo da presente solicitação deve-se à deliberação do CMDCA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Cajati, em reunião realizada no dia 20/11/2014. O CMDCA deliberou o repasse financeiro de 30% do saldo da conta bancária do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente no mês de outubro de 2014, à entidade Abrigo Jesus, Esperança e Vida, para a complementação da manutenção das despesas custeios correntes. O saldo bancário da específica do FMDCA, em 31/10/2014, gira em torno de R$ 207.245,60, sendo 30% deste valor a cifra de R$ 62.173. Desculpa, R$ 102.173. Com fixação na despesa do orçamento de 2014, ocorreu apenas previsão de dotação para a subvenção social, concedida com recurso da administração municipal. O projeto que estamos enviando servirá para a suplementação do elemento de despesa específico para a despesa de custeio. Certo de contarmos com sua especial atenção, rogamos que a apreciação do projeto em tela com a máxima urgente, conforme o artigo 81 da Lei Orgânica Municipal. E aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito em exercício Ismael Pinto Fernandes. Decreto número 1171/14, de 12 de novembro de 2014. Decreto número 1171, de 12 de novembro de 2014. Dispõe sobre a licença do senhor Luiz Henrique Coga, do cargo de prefeito eleito. Assume interinamente o vice-prefeito, senhor Ismael Pinto Fernandes, e dá outras providências. Luiz Henrique Coga, prefeito do município de Cajati. Encaminha o projeto de lei da mensagem número 75/14 às comissões para análise e pareceres. Proceda o senhor secretário à leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Leitura das indicações. Ofício número 553/14, de autoria dos vereadores.
Ofício número 553/14, Cajati, 25 de novembro de 2014. Meritíssimo juiz, considerando as disposições da portaria número 01 de 2012, baixada por esse excelentíssimo juiz no dia 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre a entrada e permanência de crianças e adolescentes em estádios, ginásios, campos esportivos, boates, bailes e assemelhado. Considerando que no parágrafo único do artigo 10 da portaria número 01/2012, veda a permanência de menores de 18 anos após as 22 horas, mesmo que acompanhados pelos pais ou responsáveis, em estabelecimentos em que predomina a presença de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas ou naqueles em que predomina a venda de bebidas alcoólicas. Considerando que é de conhecimento geral da população de que há eventos ou cultos religiosos que se encerram após o horário das 22 horas e que após o término desses eventos, os familiares desejam confraternizar-se com seus familiares em restaurantes, pizzarias, lanchonetes ou congêneres. Considerando que, em face do conteúdo do dispositivo acima citado, as autoridades públicas vêm distorcendo a interpretação desse dispositivo, pois nos estabelecimentos acima mencionados, onde não há a predominância da venda de bebidas alcoólicas, a população não vem conseguindo confraternizar-se com seus familiares, visto que os proprietários dos referidos estabelecimentos, com receio de serem penalizados, não autorizam a permanência dos cidadãos em seus estabelecimentos após as 22 horas. Pelo presente, os vereadores infracinados vêm solicitar a Vossa Excelência a possibilidade de modificação dos dispositivos do parágrafo único do artigo 10 da portaria número 01/2012, no sentido de que seja autorizado a permanência dos menores de 18 anos acompanhados de seus pais ou responsáveis até as 24 horas, horário este que entendemos suficiente para que os cidadãos possam confraternizar-se com seus familiares em restaurantes, pizzarias, lanchonetes ou congêneres, sendo vedada a venda de bebidas alcoólicas, conforme dispõe o artigo 11 da portaria 01/2012. Contando com a compreensão de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de estima e consideração. Vereadores: Wilson de Camargo, Aparício Ferreira da Rosa, Dirnei de Pontes, Celso Anastácio de Oliveira, Geraldo Divino de Oliveira, Jorge Luiz Gilbert, Paulo Chagas de Castro, Sidney Ribeiro, Sueli Pires Pereira. Ao senhor Dr. Elton Isamu Chinen, excelentíssimo juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Jacupiranga, São Paulo. Proceda o senhor secretário a leitura de moção de congratulação número 01/14. Moção de congratulações número 01/14. Apresentamos à mesa, ouvido o douto plenário e dispensadas as formalidades regimentais, esta moção de congratulações aos ilustríssimos senhores: Vitória Rita Loyola Rolanders, tenente-coronel da Polícia Militar; Nelson Moraes de Proença Júnior, major da Polícia Militar; Luiz Gustavo Pimpinati City, capitão da Polícia Militar; Adriano Barbosa Ribeiro, delegado da DIZE; Antônio Rosa Dias, primeiro sargento; Juarez Barbosa Ferreira Cardoso, inspetor da Polícia Rodoviária Federal; Manuel Gato Neto, delegado da seccional; Márcio Wagner Magalhães, inspetor da PRF; Ted Wilson de Andrade, delegado de Polícia Civil; Wesley Frank de Paula, delegado de Polícia Civil. Esta Casa Legislativa vem externar respeito e satisfação pelo desempenho dessas autoridades policiais, pelas ações implementadas em nossa cidade e na região sob seus comandos, fato que tem garantido êxito na luta incessante contra a criminalidade.
É salutar ressaltar o trabalho que vem sendo realizado pelos policiais, civis, militar e rodoviária federal no município de Cajati, sob o comando dos homenageados no combate às drogas, esclarecimento de vários delitos, roubos de cargas, auxiliando o Conselho Tutelar nas buscas de menores durante a noite, no combate às ações marginais, ações que têm sido de extrema relevância, atuando com seriedade e competência, auxiliando de forma efetiva em todas as áreas, atitude que é merecedora do nosso reconhecimento. Assim, perfeitamente, devido a esta moção, que após a acolhida deverá gerar seus efeitos com o envio de cópia da mesma aos homenageados, ao senhor secretário de Segurança Pública, ao senhor diretor do DEINTER de Santos e ao delegado-geral da Polícia, ao comandante de Polícia Rodoviária Federal, bem como ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Henrique Koga. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2014. Vereadores Aparício Ferreira da Rosa, Celso Anastácio de Oliveira, Dirnei de Pontes, Geraldo Divino de Oliveira, Jorge Luiz Gilbert, Paulo Chagas de Castro, Sidney Ribeiro, Sueli Pereira e Wilson de Camargo. Proceda o senhor secretário à leitura do projeto de lei número 75/14. Projeto de lei número 75/14. Estima a receita e fixa a despesa do município de Cajati para o exercício de 2015. Luiz Henrique Koga, prefeito do município de Cajati, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: do orçamento do município. Artigo 1º. O orçamento geral do município de Cajati para o exercício 2015 estima a receita em 93 milhões de reais e fixa a despesa em 93 milhões de reais, discriminados pelos anexos e demonstrativos da lei. Artigo 2º. O orçamento do Poder Executivo para o exercício 2015 será de 90 milhões e 200 mil reais e para o Poder Legislativo de 2 milhões e 800 mil reais. A receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. Discriminação da receita. Primeira receita corrente, receita tributária. Finaliza esse pedaço aqui. Informo o plenário que os pareceres lidos já foram discutidos, votados e aprovados nas comissões. E está em discussão o projeto de lei número 75/14. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se coloque de pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda o senhor secretário à leitura do projeto de resolução número 08/14. Projeto de resolução número 08/14. Cajati, 30 de setembro de 2014. Institui controlador interno e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Cajati, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituído o controlador interno na Câmara Municipal, com objetivos básicos de assegurar a boa gestão dos recursos públicos, com a missão institucional de fiscalizar os atos da administração relacionados à execução contábil, financeira, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Artigo 2º. O responsável pelo controle interno somente deverá ser servidor do quadro efetivo permanente, o qual tem as seguintes atribuições. Primeira, avaliação e emissão de relatórios no que tange o setor contábil, comprovando a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, analisando o relatório de gestão fiscal, balancete de receita e despesas do mês, obrigações patronais, vencimentos, salários e remuneração de agentes políticos, os boletins e livros. Segundo, avaliar o cumprimento das metas fiscais e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados. Terceiro, atestar a regularidade da tomada de contas do ordenador de despesas, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. Quarto, acompanhar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos. Quinto, se detectado o que ocorreu qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante a remessa de relatório impreterivelmente em até 3 dias da conclusão do relatório ou do parecer respectivo. Conforme parágrafo único do artigo 89 das Instruções 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob pena de responsabilidade solidária. Sexto, não ocorrendo a hipótese anterior, os relatórios e pareceres do controlador interno ficarão arquivados à disposição do Tribunal de Contas do Estado. Sétimo, em conjunto com as autoridades da administração, assinar o relatório de gestão fiscal. Oitavo, revisar os controles sobre as despesas com pessoal, conforme dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nono, verificar o cumprimento de todos os demais dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito do Poder Legislativo Municipal. E o 10º, apoiar o Tribunal de Contas no exercício de missão institucional. 11º, emitir pareceres sobre a regularidade da prestação de conta dos adiantamentos concedidos aos servidores. 12º, avaliação e emissão de relatório mensal nas áreas administrativas, licitação, compras, tesouraria, almoxarifado, sistema de telefonia. Artigo 3º, o responsável pelo controle interno exercerá suas atividades com autonomia, sob a supervisão do presidente. Artigo 4º, o controle dos atos da administração serão exercidos de forma prévia com a verificação da sua legalidade, concomitante com a elaboração e divulgação de relatórios e subsequente com a apresentação e divulgação das prestações de conta. O controle dos atos da administração serão exercidos de forma prévia, concomitante e subsequente. Artigo 5º. Fica concedido ao servidor designado como responsável pelo controle interno a gratificação por função equivalente a 50% do menor vencimento do quadro dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Artigo 6º. A nomeação do servidor designado como responsável pelo controle interno será através de portaria. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de setembro de 2014. Publique-se e cumpre-se. Presidente, Wilson de Camargo. Primeiro secretário, Sueli Pires Pereira. Segundo secretário, Sidney Ribeiro. Comunicando todos os vereadores aí, por motivo das dúvidas aqui, eu coloquei em discussão o projeto de lei número 75/14 e eu acho que esqueci de colocar em votação, tá? Então, eu coloco em votação, né, o projeto número 75/14.
Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, se coloque de pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Informo o plenário que os pareceres lidos já foram discutidos, votados e aprovados nas comissões. Está em discussão o projeto de resolução número 08/14. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, se coloque de pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda o senhor secretário à leitura do projeto de resolução número 10/14. Projeto de resolução número 10/14. Estabelece o uso de uniforme nas dependências da Câmara Municipal de Cajati e de outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Cajati do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a adquirir uniformes para o uso dos servidores dotados na Câmara Municipal, sendo o uso indispensável no exercício de suas atribuições. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Cajati obriga-se a fornecer gratuitamente o uniforme aos seus servidores, cujas despesas serão cobertas com dotações do orçamento vigente. Parágrafo único. A obrigatoriedade do uso de uniforme restringe-se aos servidores lotados na Câmara Municipal, que deverão utilizá-lo diariamente durante o horário regular de expediente e em eventual horário extraordinário. Artigo 3º. Para efeitos desta resolução, são estabelecidos 2 modelos de uniforme, assim compostos. O primeiro, uniforme feminino, e o segundo, uniforme masculino. Artigo 4º. O uso do uniforme é obrigatório no horário das sessões para os funcionários que atendam às mesmas, excetuando-se de sua utilização os membros do corpo jurídico da Câmara Municipal, por estarem abrangidos por regulamentação própria. Artigo 5º. A Câmara Municipal fornecerá a cada servidor 5 camisas, 4 calças, de modelo do uniforme estabelecidos nos incisos do artigo 1º e 2º, do artigo 3º. Quando do recebimento do uniforme, os servidores se comprometerão pelo bom uso, zelo, guarda, conservação e limpeza. Os servidores deverão repor os itens do uniforme que venham a faltar ou se deteriorar as suas expensas, no caso de perda ou mau uso dos mesmos. Artigo 6º. A Câmara Municipal de Cajati deverá proceder à aquisição dos uniformes a partir da data de publicação desta resolução, observada a dispensa da licitação nos termos da Lei 8.666/93. Parágrafo único. Caso a aquisição dos uniformes não preencha aos requisitos de dispensa de licitação avançados na Lei 8.666/93, deverá proceder processo licitatório. Artigo 7º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se e cumpra-se. Presidente Wilson de Camargo, primeira secretária Sueli Pereira, segundo secretário Sidney Ribeiro. Informo o plenário que os pareceres lidos já foram discutidos, votados e aprovados nas comissões. Está em discussão o projeto de resolução número 10/14. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, se coloque de pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Passamos à fase de explicação pessoal. Está franqueada a palavra para quem quiser fazer uso. Nobre vereador Celso, fazendo uso da palavra. Senhor presidente, na pessoa do presidente, eu cumprimento a mesa constituída, a nobre vereadora, público presente, funcionários e a todos que estão nos ouvindo. Boa noite. Senhor presidente, devido
o trabalho e a extensão do corre-corre hoje, não deu para que a gente viesse a essa casa, para que a gente pudesse fazer um requerimento, né, encaminhar para que eu pudesse fazer um requerimento oficial, mas eu queria fazer oficial, verbalmente a essa casa. Eu gostaria que me encaminhar ao senhor prefeito esse requerimento, senhor presidente. Até semana eu estive, pessoal, a comunidade, algumas famílias, comentando sobre a retirada daquela placa lá do ponto, onde como vereador eu solicitei nessa casa para que a prefeitura colocasse naquele ponto de ônibus próximo à BR-116, ali no Magnânimo, próximo ao Magnânimo, onde a prefeitura vem construindo ali um ponto de ônibus, e foi retirado a placa. O pessoal vem comentando isso na cidade. Foi retirada a placa aonde a gente solicitou. Foi colocado, sim. Foi colocado, deixa bem entendido, foi colocado. Porém, foi retirado. Então, as pessoas vêm cobrando constantemente sobre essa situação, né? Mas, enfim, então, quero reiterar novamente aqui que o prefeito encaminhe, né, solicita à empresa, ao departamento competente, que coloque a placa conforme o vereador eu já tinha solicitado nessa casa, né? Foi colocado e foi retirado novamente. Então, gostaria que a Vossa Excelência já fizesse esse documento, reiterando ao senhor prefeito que peça ao departamento competente para que coloque novamente a placa do jeito que estava lá. Por gentileza, essa é uma recomendação oficialmente. E já reiterando também, Vossa Excelência, eu já quero requerer ao senhor prefeito que encaminhe também já essa casa, autorização da NTT, seja da NTT, seja da empresa Arteres ou a autopista, ou do DENIT, a autorização do local para a construção daquele ponto de ônibus, que encaminhe já uma cópia da autorização, né, na faixa de domínio da construção daquele ponto de ônibus, e também a justificativa do senhor prefeito diante dessa construção daquele ponto de ônibus, naquele local, né, que fica próximo à BR, né, e haja visto que a autopista, ela vem assim, dificultando, e com certeza, né, dentro dos parâmetros legais de segurança, em pontos de ônibus que eu tenho certeza que essa casa aqui já pediu, a comunidade tem pedido, para aquele lado onde a Vossa Excelência mora, também em Barra do Azeite, lá o Braço Feio, tem pedido de ponto de ônibus naquelas localidades lá, e não foi liberado pela autopista, o local, para que pudesse vir construído algum ponto, né? Então, que eu estou solicitando aqui, que o prefeito encaminhe para a gente, no prazo legal, regimental, essa autorização, seja da autopista, seja da NTT ou DENIT, né? Essa autorização para essa construção desse ponto de ônibus na faixa de domínio próximo, né, porque ali é concessão da autopista, e o responsável que autorizou. Então, a gente pede ao prefeito sobre essa autorização. E que caminha também o contrato, a cópia do contrato da execução do serviço, contrato da empresa, o nome da empresa, também o valor que está sendo pago, o prazo da execução do serviço, para que a gente tenha conhecimento dessa situação, né? Também, senhor presidente, temos aqui, eu fiz uma solicitação, um ofício esses dias, para o Departamento de Saúde, referente ao atendimento ao passe para atender aí os pacientes que estão se locomovendo de Cajati, do município de Cajati, ao Hospital AME de Pariquera, para fazer a fisioterapia. Teve aqui alguns moradores, mas eu digo um que teve aqui essa semana,
Referente ao passe, ele está indo de Cajati fazer essa fisioterapia em Pariquera, especificamente no AME, né? Está encontrando dificuldade de acesso ao passe, para que ele possa estar se locomovendo para lá. Foi recomendado essa fisioterapia ao paciente, a essa pessoa, porém, a demanda aqui no hospital, na fisioterapia de Cajati é grande, né? Eu fiz essa solicitação para que mande para mim, a gente ter conhecimento da quantidade e porquê dessa fila de espera na fisioterapia. É grande, pelo que a gente está sabendo. Eu quero um documento para que a gente possa cobrar esse do executivo, né? E já visto que esses pacientes, alguns pacientes, está sendo encaminhado para fazer em Pariquera. Está certo, é positivo, mas, porém, tem alguns casos que não está sendo atendido no passe, porque algumas vezes a família não tem condições de estar pagando, né, o transporte, enfim. Então, tanto é que família lá alguma família é da Barra do Azeite, por sinal, família de lá, do bairro onde a Vossa Excelência mora, e outros casos. Mas, enfim, eu gostaria que a gente recomendasse esse pedido ao Departamento de Saúde, até porque tem essa dificuldade. Está certo, você não está tendo condições aqui, estão encaminhando para lá. Porém, alguns casos não está sendo, nesse sentido, atendido com o passe devido às condições da pessoa não está sendo, não tem condições de bancar. Alguns casos foi atendido e a pessoa questiona, por que está sendo atendido tal pessoa e tal pessoa não está sendo atendida? E a pessoa não tem condições realmente, as condições financeiras, vamos falar assim, não é possível, está indo 3 vezes, no caso, 2 ou 3 vezes, ao hospital, por exemplo, o Hospital AME de Pariquera, para poder estar fazendo esse tratamento. Hoje, falando, a pessoa foi de táxi, né, foi de táxi, de carona com uma pessoa de táxi, para fazer esse tratamento da fisioterapia em Pariquera, no Hospital AME. Então, eu solicitei isso aí por escrito. Senhor presidente, e eu gostaria de também adquirindo essa resposta, Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Continua franqueada a palavra. Nobre vereador Ney, fazendo uso da palavra. Cumprimento a mesa, senhor presidente, os membros da mesa, o jurídico dessa casa, diretora da Câmara, os funcionários e os nobres vereadores presentes e o público presente. Boa noite. Primeiramente, quero convidar a todos, dia 6/12, às 20 horas, uma grande conquista, uma realização para o nosso município. Será a inauguração da praça vereador Celso Antônio Ribeiro da Cunha e da Luz de Natal, às 20 horas, dia 6. E no dia 20, às 20 horas, o concerto de Natal será na Praça da Bíblia. Então, estou convidando a todos também e vamos estar convidando a população, né, que sempre está prestigiando essas conquistas para o nosso município. Senhor presidente, quero responder algumas sobre o que foi falado aqui da fisioterapia. A nossa fisioterapia hoje está atendendo 3 fisioterapeutas, né? A demanda nossa é grande e real, né? Só que a gente tem uma fila de espera, mas é triado, dando prioridade para os casos de urgência e emergência. O caso que é de crônico, ele tem uma demanda maior. No caso que alguns pacientes, a gente conseguiu, agora no Luci Montoro, no AME de Pariquera, a gente tem umas vagas de fisioterapia. Só que devido à distância, devido à dificuldade que um paciente muitas vezes tem 10 sessões de fisioterapia, eu me encarreguei de arrumar uma vaga para esse paciente e estou levando segunda, quarta e sexta.
porque eu sei que a demanda do hospital é grande, então eu levo esse paciente daqui até Pariquera, né? Então, o que acontece? Tem vereadores que estão assumindo o compromisso com o paciente de ceder passe. O social do hospital, ele tem um compromisso com vários pacientes, né? Ele está dando auxílio ao passe para os pacientes, só que essa questão do AME de Simontor, a gente não está encaminhando o paciente da fisioterapia para lá, a não ser que o paciente chegue até a instituição, ele automaticamente aceita ir até Pariquera, né, sem nenhuma promessa de veículo ou de passe. De livre e espontânea vontade, ele assume essa responsabilidade. O hospital não nega, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores já conhece, né, já vieram até me perguntar sobre essa questão também. A saúde não nega essas vagas lá, consegue. Só que o paciente não tem como a gente assumir, porque lá eu levo um paciente, por exemplo, 1 hora, meia hora só, ele já está pronto. Então, eu trago esse paciente. Eu não levo o paciente acamado, os acamados ficam aqui. Então, se o paciente assumir, ele querer, muitos querem, tem condição, não, eu vou fazer lá. A saúde e o município dá condição para isso, né? Ele agenda as sessões e ele vai até a Pariquera. Agora, o que nós não podemos assumir, e estamos batalhando futuramente, até deixo aqui o convite, vamos tentar, estamos batalhando junto com a diretora de saúde, vendo recurso para a gente adquirir um veículo maior. A gente já sentou com os vereadores, já sentou com a diretora de saúde, a Jaqueline, planejando uma condução de manhã, 3 ou 4 horários para os pacientes em Pariquera. E prevendo daqui 2 anos, a gente já está com a preocupação do Hospital Novo Regional de Registro, que a gente vai ter uma demanda também. Então, preocupado nesse sentido, a gente já está, até peço empenho dos vereadores, com os futuros deputados também, que muitas vezes podem nos auxiliar com um carro, um ônibus, um micro-ônibus, vai facilitar para a gente na saúde, né? Tendo esse recurso para a gente adquirir um carro para estar fazendo esse tipo de transporte para os usuários. Então, assim, senhor presidente, a fisioterapia, nós, os acamados, não levamos até Pariquera, tá? Então, quero deixar claro para o senhor que se o paciente chegar ali, solicitar uma vaga, que não quer esperar a fila de espera nossa aqui, ele deseja, ele assume a responsabilidade de ir até Pariquera, o município dá condição de agendar essa consulta para ele. Quando a gente tem condição de ceder alguns passes, a gente assume. Tá? Porque não, é muito pouco dos pacientes que é menos de 10 sessões. Eu acho que temos aqui o Jorge conhece a sessão de fisioterapia, sabe que é muito pouco um paciente que é de 10 a 20 sessões, né? Muitas vezes os pacientes, a maioria, ele exige até o acompanhante. Aí como que a gente vai fornecer, por exemplo, se é 20 sessões, seria 40 passes, mais 40 passes para um acompanhante, seria 80 passes, né? Só para uma fisioterapia, não teríamos condição de atender nessa situação. Então, eu quero responder o que foi questionado aqui. Então, a saúde já está se preparando para o ano que vem ter esse transporte, né? E peço também a colaboração dos vereadores, o apoio para a gente se unir e conquistar esse transporte que vai ser muito importante, não só para a fisioterapia, mas e sim para outras demandas que a gente tem ali no AME. Que, graças a Deus, hoje, a saúde, quando a gente vai ali de Pariquera, realmente a gente depara ali, acho que geral dos outros vereadores até encontrei a esposa do nobre vereador lá, passando consulta. Mas assim, você vê que Cajati é uma demanda muito grande, né? Se encontra ali em Pariquera, parece que a maioria é de Cajati, né? Eu acho que a Paris sempre está ali também, auxiliando os pacientes. Então, a gente vê essa necessidade muito grande. E eu tenho certeza que eu faço apelo para vocês, eu tenho certeza que o ano que vem, junto, nós, vereadores, a gente vai conseguir esse transporte para Pariquera. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Nobre vereador Jorge, fazendo uso da palavra. Cumprimento a presidência, a mesa competente, os nobres vereadores, funcionários da Câmara, público presente, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria falar a um pedido do nosso ilustríssimo amigo que nos prestigia em todas as sessões aqui, o senhor João, referido a respeito
dos problemas, dos insultos que estão fazendo nas redes sociais e nas ruas também, a respeito dos nordestinos e tudo mais. Falando, eu queria que fosse registrado em ata aqui o meu repúdio contra isso. As pessoas não entendem, não sabem nem fazer uma conta básica, matemática básica. O candidato do Aécio Neves perdeu na sua região. Os 3 milhões de diferença foi o que fez ele perder, não foi o Nordeste que elegeu a Dilma. Quem elegeu a Dilma foi Minas. E se tratando que os dois maiores cartório eleitoral é o de São Paulo e de Minas, então Minas elegeu a Dilma e não o Nordeste. E eu queria que ficasse aqui a minha indignação com o desrespeito que estão tendo com essas pessoas, mesmo porque tem muitos nordestinos que não votaram na Dilma também, e vice-versa. Então, nós não podemos generalizar, não podemos banalizar, e não podemos insultá-los de tal forma. Nós vivemos uma democracia e devemos respeitar a opinião de cada um. Infelizmente, nas outras sessões eu não tive oportunidade de falar nisso, pulei 2 sessões, mas hoje eu estou tendo oportunidade e queria deixar aqui registrado aqui a minha indignação a respeito desses insultos aí nos últimos 2 meses. E a respeito da fisioterapia, existem 2 problemas na nossa fisioterapia. Um problema é o caos que está a nossa fisioterapia, as péssimas condições de trabalho que as 3 fisioterapeutas enfrentam. Nós temos 3 fisioterapeutas competentíssimas, que têm um nível assim muito bom mesmo, têm capacidade e vontade de querer fazer sempre o melhor. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma delas, com a Alessandra, com as outras 2 não tive, mas tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente, de conversar. Na semana passada mesmo, conversei com uma delas a respeito, essa semana, né? Eu conversei com uma delas a respeito desses problemas que eles vêm enfrentando, né? Porque a nossa demanda está aumentando, a nossa renda está aumentando e a nossa fisioterapia continua do mesmo jeito de 6 anos atrás. E precisamos resolver esse problema urgentemente, porque existem pacientes. Eu tenho um caso de um amigo meu que estava com a perna quebrada. Ele demorou mais de 30 dias. Eu fiz 3 anos de faculdade de fisioterapia e eu sei que os primeiros 10 dias da recuperação são os principais. Aqui existem alguns amigos da área da saúde também que conhecem um pouco a respeito disso e sabem que os 10 primeiros dias são essenciais para a recuperação de um trauma. Então, se você espera 30 dias para fazer uma fisioterapia, basicamente o seu tratamento está sendo péssimo, o seu tratamento está debilitado e deixando sequela. Hoje nós encontramos, eu tenho vários amigos na cidade aqui que estão com sequelas devido a esse déficit na nossa fisioterapia. Esse é um dos problemas. Um dos problemas é essa estrutura de espaço, estrutura de aparelhagem, estrutura de condições. E até mesmo acredito que seria necessário mais um fisioterapeuta pela demanda, pelo crescimento da demanda da nossa cidade. E o outro problema é o problema desse senhor. Esse senhor que veio procurar o excelentíssimo vereador aqui, amigo nosso, eu tive a oportunidade de conversar com ele também, e ele, pelo fato dele estar passando com um médico em São Paulo, ele precisaria de uma fisioterapia urgente. E aqui, a fisioterapia, se eu não me engano, ele ia ser atendido daqui a 6 meses. E ele precisa passar com um especialista em São Paulo, e esse especialista diz que ele é obrigado a passar pelo menos por 10 sessões. Então, ele recorreu para Pariquera pela necessidade. Não foi ninguém que encaminhou. Eu entendi muito bem o que o vereador Celso quis exemplificar aqui para a gente, e até porque eu conversei com ele também, com o paciente, né, com o morador da Barra do Azeite, que veio aqui na Câmara. Então, esse é um problema que nós devemos resolver também. Esse é o segundo problema. É um problema mais imediato, é o problema do transporte. Acredito que todos aqui, com empenho, vamos correr atrás com os nossos deputados para uma ambulância, mas acredito que nesses últimos anos, foi comprado muito carro. Tanto van, tem as terceiras. Acredito que o maior problema não é a quantidade de carros.
acredito que temos uma quantidade até que adequada, mas é a disponibilidade de querer ajudar essas pessoas. Nós precisamos sentir um pouco mais a dor dessas pessoas para a gente poder dar essa atenção maior. Né? Vamos batalhar para correr atrás de mais veículos, mas acredito que com um pouquinho de processo logístico, um pouquinho de boa vontade, nós conseguimos resolver esse problema, que não é só ele, não é só o vereador Ney que leva pessoas no médico. Aqui acredito que todos aqui, né, Aparício? Todos aqui levam pessoas no médico, para Pariquera, para registro, isso daí faz parte do dia a dia do vereador, né? Então, infelizmente, nós estamos tendo que suprir uma necessidade que não deveria existir, que é da nossa saúde. E acredito que seja basicamente isso. Uma boa noite a todos e obrigado pela atenção. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrado a presente sessão. Agradeço o público presente e aos nobres vereadores, e uma boa noite a todos.